Os que confiam. Amém. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos, a vida, a nossa caminhada, a nossa peregrinação, ela tem sido marcada por instabilidades. Vivemos momentos de insegurança, vivemos momentos de incertezas, passamos por momentos de colapso nos nossos lares, passamos por crises emocionais, vivemos violência cada vez mais crescente, passamos por perdas devastadoras em nossa vida. E diante de toda essa realidade caótica, o nosso coração, ele se fragiliza diante de constantes questões e situações que parecem que vão ruindo cada vez mais a nossa vida, nos fragilizando cada vez mais. O Salmo de número 125, meus amados irmãos, é um salmo precioso. Ele aponta para um lugar de estabilidade real, de segurança verdadeira e permanente, na confiança do Senhor. Não se trata apenas, meus amados irmãos, de uma confiança genérica ou meramente emocional, mas sim numa confiança verdadeira, real, que o Senhor nos dá. Hoje é o 6º salmo do Cântico de Romagem. Conforme falamos, do Salmo 120 até o 134, 15 salmos são chamados salmos de romagem, que eram entoados pelos peregrinos israelitas que seguiam para Jerusalém, para as festas especiais, e então, a cada etapa das jornadas que eles seguiam, eles entoavam estes salmos. E agora o salmista, ele percebe que diante de situações da caminhada, da peregrinação deles, eles percebem que o seguir o trajeto e a caminhada próximo a Jerusalém, eles já vislumbravam o que esse lugar proporcionava para eles. E ele vai falar sobre a confiança no Senhor. E eu quero então que a gente olhe para esse texto e entendermos que, se de fato nós confiamos no Senhor, nós não seremos abalados. Quando a gente fala que nós não seremos abalados, é porque a gente está entendendo que existem questões exteriores, conforme nós mencionamos anteriormente, que tentam nos desestabilizar, que tentam nos abalar. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles não serão abalados. É isso que o Salmo 125, ele nos mostra. Olhar para o verso de número 1, queridos irmãos, a gente já identifica a firmeza da fé que o salmista expressa daqueles que confiam no Senhor. Ele vai dizer: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Olhe a força deste verbo, os que confiam. E não se trata que todos os seres humanos, de maneira genérica, eles vão confiar no Senhor, mas se trata de um grupo específico, de um grupo em particular, que tem uma confiança
plena, uma confiança que dá a eles firmeza, estabilidade, segurança. Não é um sentimento volátil, de uma confiança oscilante, mas é uma confiança constante, porque essa confiança, ela está em Deus, ela está no Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5 vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, nós que temos o Senhor, nós podemos efetivamente permanecermos inabaláveis, porque confiamos num Deus Todo-Poderoso. Só que é importante nós entendermos que essa confiança não é uma realidade passiva, de cruzarmos os braços e descansarmos. Não, é uma confiança no caráter de Deus. E quando nós olhamos para essa ideia de confiarmos no caráter de Deus, nós efetivamente nos sentimos seguros. Então, por que não é uma confiança pacífica? Porque não é uma confiança de alguém que se protege, que se esconde, que não segue e que não caminha. É isso que marca o Salmo 125, porque eles estão peregrinando, eles estão caminhando, e a confiança deles não é apenas se isolar, se proteger e não agir, e não se movimentarem. Eles estão caminhando na certeza de que o Senhor confia. E aí, queridos irmãos, a gente vê uma declaração muito bacana de João Calvino, que vai dizer que a confiança no Senhor é a única âncora no meio de um naufrágio deste mundo. O que eu quero dizer, meus amados irmãos? Você confia no Senhor? Se você confia no Senhor, segue, caminha, continua a sua jornada, continua a sua peregrinação. Não tenha essa confiança de forma pacífica e parado, mas em movimento. É isso que o texto traz para a gente, apresentando até para nós algumas figuras simbólicas. Quando ele vai falar sobre o Monte de Sião, olhar para a analogia que o salmista faz, ele traz uma realidade de: eu estou sentindo, está assim? Quer que eu troque o microfone? Segue? Então vamos seguir. O Monte de Sião traz para eles estabilidade. É isso que ele está dizendo, que o Monte de Sião é um monte que não se movia, mas que dava estabilidade geográfica. Ele vai falar também de segurança espiritual, porque ali no Monte Sião, Jerusalém, tinha o lugar do templo. Essa ideia também do Monte de Sião, ao redor de Jerusalém, ele vai também trazer a ideia de tal como os montes estão em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em derredor do seu povo. E aí a simbologia aqui, meus amados irmãos, é da presença de Deus. Por isso, nós podemos efetivamente nos encontrarmos seguros, firmes, né? Conforme nós destacamos na primeira ênfase, não sei se eu falei, que é a firmeza na fé. A gente está vivendo dias que muitas pessoas estão desmoronando, porque colocam sua confiança em lugares instáveis. Instáveis com I, né? De instabilidade. Confiam no seu emprego, que vão dar estabilidade, na política, confiam na sua própria força, e quando essa realidade da vida, porque ela é instável, ela falha, isso traz para essas pessoas angústia. Porque, meus amados irmãos, nos apegarmos nestas questões, nessas seguranças humanas,
O colapso, ele é inevitável, mas os que confiam no Senhor, mesmo passando situações, mesmo até chorando, mesmo até experimentando momentos, esses permanecem de pé. Tem uma música que diz, não seremos abalados. Tem uma música dessa aí, né? Eu não vou me atrever porque sempre erro. Então, meus amados irmãos, firmeza. Firmeza no Senhor diante de toda a situação. Mantenha, então, firme a sua vida, firme a sua fé. Olha o que diz a ideia aqui do salmista ainda pensando, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Por quanto tempo? Desde agora? Isso quer dizer que o Senhor está presente o quê? Então, por que você acha que em alguns momentos Ele te abandonou? Por que você acha que no momento da tua dificuldade Ele não está contigo? Que Ele não está presente? Ele está contigo sempre, desde agora e para sempre. O que você sente da ausência dEle é um sentimento teu, é o sentimento que você tem de solidão. Esse é um problema teu, não é um problema dele. Desculpa a expressão muito dura, mas é um problema teu, não é problema dele, porque ele sempre está presente. Ele sempre está presente contigo. E aí, queridos irmãos, termos a presença de Deus é segurança. Estou lembrando, hoje é Dia dos Pais, e eu me reporto muitas coisas. Eu, depois de velho, 30 e poucos anos, eu estava fazendo natação no Nilopolitano. E um dia eu levei meu pai para natação. E eu estou lá, né? Naquela minha virada, que é respirando, eu olhava para o lado para ver se meu pai estava me olhando. Já velho, gente. Já velho, eu ficava feliz de saber que ele estava me olhando. Sabe por quê? Porque com ele eu me sentia seguro. Eu me sentia protegido. O que eu quero dizer é o seguinte, diante da tua situação na sua vida, olhe para o teu pai e se sinta seguro e protegido por ele. E essa proteção é uma proteção contínua. Então não se abale pelos momentos da sua vida. Saiba que o Senhor, Ele está contigo em todo o tempo. Por isso que o texto vai dizer que o Senhor está ao redor, ou na expressão hebraica, ao derredor, ou seja, que trata a ideia de uma presença constante, de uma presença real, de uma presença ativa, de uma presença vigilante, de uma presença pessoal. E aí eu gosto dessa palavra de presença pessoal, porque não é uma presença passiva. É um Deus que está presente e que está ali, pessoalmente contigo ali, te socorrendo, te encorajando, né? Te animando. Vai, meu filho, continua. Meu filho, não desanima. Eu sei que a sua caminhada está sendo difícil. Eu estou vendo as suas lágrimas, meu filho, mas eu estou contigo. Eu gosto daqueles vídeos, até me emociono, né? Bom, normal. Aparece aqueles vídeos em que parece um jovem, vocês devem ter visto, eu estou sendo até repetitivo nisso. E aí aparece Jesus, a figura de Jesus tão bonita. E a pessoa angustiada, Jesus do lado dele ali o tempo todo. O que eu quero dizer? Que Ele está o tempo todo contigo. Talvez você esteja aí, sabe, muito triste, muito abalado. Talvez você esteja passando uma situação tão delicada, que esteja doendo para você. Talvez você não esteja suportando, você foi abandonado por algumas pessoas, abandonado pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pela vida. A vida te deixou só, mas Deus não te deixou só. Como os montes em derredor, assim o Senhor está em volta do seu povo. O Senhor está contigo, meu irmão, não fique triste e desanimado. Agostinho vai dizer que Deus é mais próximo de nós do que nós mesmos somos. E eu me lembro, eu gosto de analogia.
aquela Pegadas na Areia, muito conhecido, mas tão linda. Aquela analogia que você conhece. 2 pegadas e no momento de dor, uma pegada. A ideia do pai que pega no braço. E que ele questiona, você sabe, né? Puxa vida, nos piores momentos da minha vida, o Senhor me deixou, eu só vi um passo que era o meu. E o pai fala, olha, estou até repetindo, mas é bonito repetir, né? Algumas coisas bonitas. No momento que você estava sentindo só, eu te carreguei no colo. Ele te carrega. Ele cuida de você. Saiba aqui e tenha plena certeza, meu querido e amado irmão, que Deus está contigo desde agora e para sempre. Tenha segurança. Lembrei do hino. Seguro estou pela fé em meu Jesus. Não posso. No poder, minha vida salva está, no perigo que cercá-la, Ele poderá livrar-la, seu poder eterno sempre. Ele sempre está contigo. Eu trouxe, tá? Então, quero dizer, meu querido irmão, que Ele está contigo. E eu gosto do Salmo 23, verso de número 4, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não... Por que você não vai temer? Por que o salmista está dizendo? Não temerei, por quê? Tu estás comigo. E por que você tem medo às vezes? Por que você teme? Não tema. Porque mesmo que você ande no vale, você não tem que temer, porque Ele está contigo. O Senhor está contigo. Mesmo quando nós não sentimos isso, isso é um sentimento nosso, Deus está nos cercando, Deus está cercando você. Mesmo que as circunstâncias gritem que Ele está distante de você, a Escritura nos mostra de maneira contrária que o Senhor nunca deixou os seus. Ele sempre está conosco, desde agora e para sempre. Olha o que continua dizendo, eu tenho que terminar rápido. Hoje, gente, você não tem desculpa para vir à noite. Vai terminar cedo, você janta não, almoça com o teu pai, com a tua família, e vem à noite. Estou fazendo propaganda do culto à noite, que historicamente, Dia dos Pais, aí é um dia que o pastor fica triste, que o povo fica em casa, né? Então, estou aproveitando, já dando um convite, né? Dando uma animada, né? Vamos embora, né? Então, vamos lá no verso de número 3 a 5, olha o que diz, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Olha, ainda o verso 4, faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Então, meus amados irmãos, o que o texto está nos dizendo é sobre o cetro dos ímpios, e dizendo que o cetro dos ímpios não permanecerá. E a segunda palavra, primeiro eu falei de firmeza, a segunda palavra que eu quero dar destaque aqui é sobre justiça. A justiça de Deus, o salmista mostra para a gente, e de maneira clara, que os ímpios, o domínio dos ímpios, eles não serão permanentes, né? E que isso que gera dor para cada um de nós. Eu lembro do Salmo 73, né? Porque prosperam os ímpios, e falar sobre o sofrimento prosperam os ímpios, e falar sobre o sofrimento também dos justos. Eu quero dizer o seguinte, queridos irmãos, que a impiedade, o cetro do ímpio, ele não permanecerá. O que esse cetro representa? O cetro, naquele contexto, trazia a ideia de uma vara de autoridade, era símbolo de poder. Aqueles que tinham cetro nas mãos representavam que eles tinham o domínio e o poder.
era a representação da sua autoridade. E o texto vai dizer que o cetro dos ímpios não permanecerá sobre os justos. João Calvino comenta: Deus permite por um tempo o domínio dos ímpios, mas jamais os deixará triunfar eternamente sobre os justos. Então, meu querido irmão, é preciso você entender que a maldade, a impiedade, a ação do ímpio, o seu domínio, ele tem tempo certo de terminar. Saiba que isso não permanecerá, que Deus vai dar um momento certo, livramento, e tirará dos ímpios o seu domínio, o seu poder. Isso não permanecerá sobre ele. E ele traz uma outra ideia. O salmista vai dizer que ele vai fazer isso, olha o que diz o verso, a continuidade: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Opressão contínua leva o justo, talvez, à apostasia, ao desespero. Está aí, gente? Está aí saindo? Então vamos. Deus, então, ele limita o sofrimento. O que eu quero dizer, porque às vezes você fala: eu não estou aguentando. Meu sofrimento está de maneira que eu não posso suportar isso. Só que Deus, ele te dá a prova da sua dor e do teu sofrimento até o teu limite. Deus, ele respeita o teu limite. Os homens não respeitam nossos limites, não, né? A gente fala que a gente pode ir até ali, a pessoa quer que tu vá mais. Mas Deus não, Deus respeita o teu limite. Deus sabe, então, até onde. Por isso que o salmista vai dizer que Deus, então, ele deixa que o cetro do ímpio, ele domine sobre o justo por um tempo e até onde ele possa suportar, para que ele não venha o quê? A entrar em desespero e não venha até a cometer a apostasia. Então, é isso que o texto traz para nós. É importante a gente ler aquilo que Paulo escreve para a igreja de Corinto, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 13, dizendo que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, na ideia de que Deus prova à medida que aquele possa suportar. Continuando no verso de número 4, o salmista apresenta a distinção entre o justo e o ímpio. Deus distingue os corações. Olha o que diz o verso 4: faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Aí, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Aqui, meus amados irmãos, não se trata da justificação por obras. Inclusive, ontem, podcast na Igreja Presbiteriana de Mesquita. Ontem foi um show aqui, né? Tivemos que almoçar aqui, né, Lucas? Almoçamos e tudo, foi um dia todo aqui, fazendo podcast. Gente, e aí cabe a propaganda. Igreja, Instagram, segue a igreja, abrindo um parênteses para eu respirar. Segue a igreja, compartilha, para que essa é uma ferramenta de evangelização, para a gente evangelizar pessoas. Então vai lá, segue, fazer igual aqueles caras da rede social, né? Segue, curte, segue e compartilha. Curte, segue e compartilha, que vai ajudar muito. Porque a gente quer ostentar, não, a gente quer pregar o evangelho. E isso a gente falou, né, Guilherme? Ontem, que a gente cria na eleição, isso nada tem a ver que não tenha que pregar o evangelho. A gente quer alcançar os eleitos. A gente quer que os eleitos sejam alcançados pelo evangelho de Jesus. Então, olhar para esse... Gostou, né, Edmário? Edmário ri aí. Terceiro domingo, Edmário vai ser recebido. Ele é Ana. Então, o que o texto traz para a gente aqui não é justificação pelas obras, mas é a graça de Deus, é fruto da graça, porque
o Senhor também, ele honra, ele abençoa aqueles que andam em retidão, aqueles que têm um coração voltado para ele, melhor dizendo, estes experimentam o favor do Senhor. Por isso, meu amado irmão, esse é o ponto que nós precisamos viver uma vida santa diante de Deus, uma vida correta, uma vida de dedicação, uma vida entregue a Ele, porque o Senhor faz bem a esses que são bons e retos de coração, esses que têm procurado viver segundo a palavra de Deus. Em contrapartida, Ele traz o juízo para aqueles que não o obedecem. Olha só, quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Perceba, queridos irmãos, o quanto cabe a nós vivemos uma vida diante de Deus. Porque aqueles que são fiéis ao Senhor, Ele faz bem. Aqueles que são infiéis ao Senhor, que andam por caminhos tortuosos, o juízo de Deus é certo sobre eles. O Senhor, Ele não falhará em punir a impiedade. Ele não falhará. E alguns vão dizer, equivocadamente, nós falamos no podcast, algumas pessoas vão dizer, eu estou eleito, eu estou salvo, então está tudo certo coisa nenhuma, que quem pensa dessa maneira não é eleito, porque quem é eleito quer viver uma vida reta diante de Deus, quer viver uma vida de santificação para Deus. Então, meus amados irmãos, vivam uma vida reta diante de Deus, porque o juízo de Deus sobre esses que se desviam, ele é certo. E terminando com a palavra no verso de número 5, ainda no seu final, onde o salmista termina com paz sobre Israel, Shalom, que não significa a ausência da guerra, mas significa a plenitude, o bem-estar, o desfrutar da presença de Deus. O Senhor é aquele que dá paz a Israel, o Senhor é aquele que nos dá a paz. E eu me lembro do Senhor Jesus, no final do seu ministério, já sendo assunto aos céus, a palavra que Jesus deixou foi o seguinte: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus. A paz do Senhor. Shalom. E eu concluo a minha palavra olhando mais uma vez para esse salmo e destacando alguns pontos. Se você está em Cristo, se você confia no Senhor, você é como o monte de Sião. Tem uma fé firme, inabalável. Se você está em Cristo, você está cercado pelo Senhor, como os montes em derredor de Jerusalém. Se você está em Cristo, saiba que o cetro da impiedade será aniquilado e que Deus então vai fazer o bem sobre você. Ele sustentará você, a justiça de Deus triunfará sobre a sua vida. As circunstâncias são passageiras, mas a fidelidade do Senhor, ela é eterna. Não seremos abalados. Podem vir todas as guerras, todas as batalhas, todas as circunstâncias, todas as reveses na sua vida. Isso não vai te abalar, porque você confia no Senhor. Você está caminhando para Jerusalém? Continua seguindo. Não pare.
Está difícil essa caminhada, mas continua, até chegarmos na Jerusalém celestial, a caminho de Jerusalém. Deus nos abençoe.